SBT, a cara do Brasil. Olá para você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso programa Diário Espiritual. Somos chamados a sempre nos colocar na presença do nosso Deus. Jesus que veio a este mundo que nós estamos vivendo, para instaurar o reino dos céus. Mas para isso, o que precisou acontecer na sua vida? A sua paixão, morte, para chegar à ressurreição. Tudo isso por amor a cada um de nós. Que a nossa vivência, a nossa existência também seja parecida com a de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Ou seja, vivendo as dificuldades do dia a dia, superando toda dificuldade. Porque muitas das vezes nós estamos acostumados a viver uma realidade só da facilidade. Sempre queremos o caminho mais fácil, mas muitas das vezes o caminho mais fácil não é aquele caminho que nos faz verdadeiramente felizes, realizados e muito menos cristãos. Por isso, nós somos chamados a olhar para Jesus, principalmente Jesus ali crucificado, onde nós encontramos forças verdadeiras para superar todo tipo de dificuldade que se apresenta na vida de cada um de nós. Desejo que a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. E vamos dar sequência aqui no nosso programa Diário Espiritual, que vamos meditar mais uma vez a Palavra de Deus. Essa Palavra de Deus que nos ajuda a despertar para fazer a vontade de Deus na nossa vida. A nossa consciência precisa verdadeiramente refletir a vontade de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, cada vez mais nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sempre alimentar da Palavra de Deus diariamente é de suma importância. É um compromisso cristão. Então, se eu me considero cristão e que não leio a Palavra de Deus, que não faça essa experiência, então realmente eu não compreendi ainda o que é ser cristão. Mas se eu digo que sou, medito essa palavra, coloco em prática isso que Jesus ensina através da Palavra de Deus, o que o próprio Deus pede, o que o seu povo pratique, com certeza nós vamos sendo conduzidos verdadeiramente, esse reino que o Senhor deseja que nós façamos parte um dia quando Ele vier nos convidar a participar dele. Mas esse reinado começa desde agora. Não esperemos a vida espiritual, a vida depois desse mundo, mas comecemos agora. Então vamos meditar a proposta do Evangelho de hoje e assim nos alimentar, nos fortificar a nossa vontade em sempre fazer a vontade de Deus. E hoje, o Evangelho que nós vamos meditar está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Os seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi, coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosses fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não me destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca.
Tu sabias que eu sou um homem severo, e recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu convido agora meus irmãos e minhas irmãs para que juntos possamos meditar essa palavra que acabamos de ouvir. Uma passagem bem densa, bem forte, mas com certeza com um ensinamento de misericórdia desse Deus Salvador para todos nós. Jesus que estava atravessando Jericó em direção a Jerusalém. Jesus que veio instaurar nesse mundo o reino de Deus, mas para isso, o que ele precisava fazer? É enfrentar a sua paixão e morte. Por isso que Jesus estava indo para Jerusalém, para enfrentar a sua paixão e morte e chegar à ressurreição, para libertar todo o povo de Deus, para libertar todas as nações, toda a humanidade, ou seja, a cada um de nós, aqueles que vieram antes dele, aqueles que estavam convivendo com ele e aqueles que vierem depois dele. Ou seja, essa salvação atinge a cada um de nós. Por isso que nós somos chamados a buscar o sacramento do batismo, onde nós somos configurados a esse Cristo. E aí nós somos lavados também no seu sangue e começamos a pertencer a esse povo salvo através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, que viveu a sua vida como um dom. Nós que acabamos de ouvir nessa passagem, esse homem que ia viajar é a expressão, é a simbologia de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de ele viajar, ele chamou 10 dos seus empregados e ali então deu 100 moedas a cada um deles. Ou seja, Deus dá dons ao seu povo. Deus deu dons para os seus discípulos, que deveriam continuar a missão da igreja. E todos aqueles a quem os discípulos forem batizando, também vão recebendo esses dons, vão recebendo esses talentos, que, como Jesus disse no Evangelho de hoje, ele vai, mas quando ele voltar, ele quer receber isso já com juros. Aquele primeiro que tinha recebido, então, 100 talentos, correu, foi lá, negociou e aumentou 10 vezes mais. E aí, então, quando o Senhor viu aquele empregado trabalhando bem, disse: como fosse fiel nessa pequena atividade, vai governar 10 cidades. O outro também que havia recebido 100 moedas, negociou, multiplicou e cresceu 5 vezes mais. E ele também recebeu o governo de 5 cidades. Interessante perceber que os 3 receberam a mesma quantia. Deus, ele é generoso, ele não privilegia mais ou menos um dos seus filhos. Todos nós recebemos a mesma capacidade. Somos nós que somos chamados a multiplicar os nossos dons. Não é porque aquele que multiplicou 5 é menor do que aquele que multiplicou 10, mas sim todos usaram a sua capacidade ao máximo para viver a graça de Deus, ou seja, para conseguir a graça do seu Senhor. Mas aquele terceiro, que também recebeu a mesma quantia das 100 moedas, ele preferiu colocar todo aquele dinheiro num lenço e guardar. E quando o Senhor voltou, ficou totalmente nervoso com ele, porque tinha dado todas as condições para que ele pudesse multiplicar, porque ele não queria ver aquele dinheiro, aquela situação. Ou seja, ele não se importou com aquele dom que o Senhor havia dado. E assim também nós somos chamados a refletir. Não basta apenas nós dizermos que somos cristãos, que fomos batizados, mas se a gente não sai correndo a multiplicar o dom da graça de Deus na nossa vida. A palavra que nós ouvimos,
torna a igreja viva e comprometida. O batismo que nós recebemos também precisa ser isso na nossa vida, nos comprometer verdadeiramente com o reino do Senhor. E assim eu sou chamado a ser esse anunciador. Não posso guardar os dons, o talento de Deus e pronto, pensar que vai ficar por isso mesmo. Somos chamados a multiplicar cada vez mais, usar dos dons. Jesus que entregou a sua vida no alto da cruz para manifestar o seu amor por todos nós. Também nós somos chamados a amar os nossos irmãos, amar o próprio Jesus, também entregando as nossas vidas, multiplicando os dons, os talentos que o Senhor dá a cada um de nós. Esses dons são chamados a ser multiplicados na vida de cada um de nós. Somos chamados a produzir frutos. Não podemos ser estéreis, como também a palavra de Deus já diz a cada um de nós. Nós somos escolhidos por Deus para produzirmos frutos. Que essa passagem que nós acabamos de ouvir, meu irmão, minha irmã, ajude a você hoje. Se você ainda está meio adormecido, está meio desanimado, está como esse irmão aqui, que enrolou as suas 100 moedas, o seu talento num lenço, que você vai lá agora, pegue e desembrulhe o seu talento e comece a correr atrás, a multiplicar, para que quando o Senhor chegar na sua vida, Ele encontre você trabalhando, multiplicando, feliz, realizado, mesmo nas adversidades, na dificuldade, Ele vai te dizer, servo bom, servo fiel. E como fosse fiel no tão pequeno, eu te convido a participar do meu reino. Eis então o desejo de cada um de nós. Ouvimos isso de Jesus. Mas para ouvirmos isso, precisamos ser servos, precisamos ser trabalhadores incansáveis da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, com certeza você já se preparou com a água benta para receber a bênção generosa de Deus na sua vida. Então vamos clamar ao Senhor que abençoe essa porção de água aí, e essa água se tornando benta, que você tenha esse sacramental, um instrumento de viver cada vez mais essa entrega, esse desejo também de multiplicar cada vez mais os dons que o Senhor entrega na vida de cada um de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos terminando o programa de hoje, mas antes quero dar uma bênção especial a todos os enfermos, a você, meu irmão, minha irmã, que passa por alguma dificuldade, você que está assistindo o nosso programa. Se você não está doente, mas tem algum parente que está doente, então reze, toma posse dessa bênção na intenção do seu ente querido que está doente, que está acamado, que está no hospital, e a você mesmo que se encontra enfermo, passando por alguma dificuldade. Então vamos clamar a bênção de Deus, que Jesus, o médico dos médicos, possa estar aí do teu lado, ouvindo as suas necessidades, te recuperando, te curando, para que você possa voltar o quanto antes às suas atividades. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e dos santos e santas, fazei descer sobre os vossos filhos e filhas enfermos, todos que estão sofrendo, a vossa bênção salvadora. Deus vos dê a sua bênção. Amém. Deus Filho, conceda a saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma edição aqui do nosso programa Diário Espiritual.
Olá, eu sou o Padre Nazaré, apresento o programa A Hora do Ângelus pelo SBT de Alto Araguaia e venho convidar você para acompanhar de segunda a sexta, às 18 horas, o nosso programa A Hora do Ângelus. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. Agora, de quinta a domingo, lanchonete aberta até 1 da manhã. Os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. Conheça o posto número 1, o primeiro de Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. SBT, a cara do Brasil.